Fala galera, sou o professor Porra de Física, criador do Física da Farda, e hoje nós vamos falar sobre as estratégias para resolver a prova da AFA no dia do seu concurso, beleza? E aqui na descrição, coloquei para você aqui embaixo alguns vídeos que nós já fizemos na última jornada da aprovação, que é como se planejar, como montar um cronograma decente, beleza? Então é isso, vamos continuar, deixa o like pra gente, curte, segue a gente, marca os amigos, compartilha, não sei o que. Faz o que você sabe que é melhor, beleza? Ajuda a gente a crescer, porque a gente precisa crescer, tá, gente? A gente quer chegar a 1000 seguidores para poder fazer live direto do celular, porque essa é a conta do YouTube, tá, gente? Desculpa, e a partir de 1000 a gente ganha dinheiro. Me ajuda a ganhar dinheiro, tá, gente? Eu te preciso, tá? Obrigado. Tá bom. Eu espero que ela não edite essa parte, porque eu tô falando fundo do meu coração. Ela vai editar porque ela tá rindo. Então, já que a gente está falando de estratégia hoje, fala aí, pessoal. A voz que tá falando aqui só se chama Carol, só para me apresentar também, para não ficar tão estranho. É tipo o Sombra do Ratinho, tá? Tipo o Lombardi do Silvio Santos, é isso. Só a voz que interessa. Exatamente. Então, vamos lá. Portes, existe alguma estratégia, assim, para resolver a prova da AFA? Alguma estratégia universal, alguma estratégia assim que você sempre recomenda que os alunos usem para resolver a prova da AFA? Preparados? Vocês não vão gostar dessa estratégia, tá, gente? Vamos lá. A prova da AFA é uma prova que... Eu não sei, até perdoa se eu vou antecipar uma pergunta, né? Mas olha só, a prova da AFA tem uma coisa muito bacana e muito ruim, muito cruel ao mesmo tempo, que ela tem muito pouco tempo por matéria. Ela tem cerca de 1 hora por matéria. 1 hora por matéria. 1 hora. 1 hora eu falei 16 questões de física, com o seu grau de dificuldade, e para você fazer a média tem que acertar 7. Geralmente o pessoal que passa na AFA, além da redação, tá? O pessoal que passa na AFA tem que fazer uma boa média, tá bom? Uma média, e geralmente duas, 3 matérias tem que fazer acima da média. Sei lá, o que quer dizer isso? A média em física, a média do concurso, para você passar, é 7 questões, que são 40%, é igual o ITA. 7 questões, 40%. E o que acontece? Você faz isso, você passa e você começa a estar, digamos, no jogo. Se você fizer 7 em matemática, 7 em inglês, 7 em português, 7 em física, e fizer uma boa redação, você está no jogo. Só que o que eu te recomendo é o seguinte, fazer 7 até você estar muito bem. Só que não é o suficiente. Então faz 7, 2 matérias e faz, sei lá, 10, 11, 12 em outras. Exemplo. O que dá para você fazer mais fácil na minha concepção? Dá para você fazer mais fácil inglês e português. Com todo respeito a meus colegas, eu acho que dá para fazer mais fácil porque você tem tempo para ler um texto. Tempo para ler uma questão. Diferente de física que você vai ter que ter o quê? 3, 4 minutos por questão. Então não é tão acessível assim. E qual a estratégia que eu dou para vocês? Vai doer o coraçãozinho de vocês, mas é verdade, tá? Sigam essa estratégia com muito cautela, muito cuidado. Eu vou dar uma estratégia que eu faria mais ou menos, porque eu sou muito vaidoso para fazer ela. Então, larguem a mão da vaidade. Procura fazer o seguinte, pegar cada prova, pegou a prova da AFA, olha física, olha inglês, olha português, olha matemática, e procura escrever na prova cada uma das questões. Ó, questão de polinômio, questão de complexo, questão de verbo to be, questão de artigo, questão de preposição, questão de hidrostática, e começa a fazer tudo isso na prova, beleza? E aí você vai escolher 7 temas ou 7 questões que você se sente confortável para resolver. Fez 7 questões? Para. Por aí, vai para a redação, faz a redação, termina a redação e volta para as questões. E tenta procurar mais 3 questões em cada matéria. A propósito, antes de mais nada, antes de começar a prova, eu sempre dou uma olhada no tema de redação, para poder ter tempo para poder pensar durante a prova. E aí, fez 7 questões, vai fazer a redação, rascunha ela, faz o que tem que fazer, beleza, faz o rascunho dela e volta para a prova. E tenta fazer mais 3 questões de cada, para chegar a 10. Beleza? Depois, o que vai acontecer? Você vai começar a ficar sem tempo. Aí você volta, termina a redação. E aí você vai ficar sem tempo real, você vai ter, sei lá, 1 hora para fazer ainda 20 questões, por exemplo. Você escolher as matérias que você mais domina. Eu, meio precisando de física, eu acho que eu teria mais tempo hábil para fazer, por exemplo, português, inglês. Então, eu faria aquelas matérias primeiro, para poder ganhar tempo, e matemática e física eu teria que fazer o que dá.
E o que eu digo que fazer o que dá? Eu tava brincar de andar uma para frente, as duas para frente. Como assim? Português e inglês, eu vou tentar fazer a resto da prova toda. Suponhamos que depois de tudo isso sobrou uma hora. Ele está fazendo o seguinte, eu tentaria fazer mais uma questão em física, mais uma em matemática. Já passei a redação limpa, pode ressaltar. Mais uma em física, mais uma em matemática, mais uma em física, sempre uma a uma. Faltou tempo, que vai faltar tempo, às vezes você vai ter que chutar 6, 8 questões na prova. Não tenho medo. Bica uma letra só. E bica uma letra só da que você tiver menos marcado. É ela que você vai chutar. Por que isso? Porque dificilmente, isso eu digo para meus alunos presencial, meus alunos online, cara, dificilmente você vai conseguir fazer toda a prova da AFA no tempo dela. Ah, vamos dizer que você seja um cara excepcionalmente bom. E me desculpa, esse cara não existe. Ele deve existir um cara que é muito... Não existe esse cara que é excepcionalmente bom. Vai ter gente que é boa, mas não é regra. Então, o que eu te aconselho? Que você simplesmente entenda que uma hora você vai chutar. Fazendo isso, a chance de você passar é muito grande. E lembra-se, além disso, a prova da AFA deve anular umas 2 questões, então você deve conseguir se dar bem na prova, beleza? Então, a dica seja, resumidamente, tentar tampar os potinhos primeiro, fazer a média de cada uma delas, ir para a redação. Primeira coisa, ver o tema da prova, da redação, fazer o método dos potinhos, fechar as tampinhas do potinho, fazer a média, rascunhar a redação, fazer mais 3 questões de cada, para você se garantir, passar a redação a limpo, ver a matéria que você mais se destaca, tentar fazer o maior número possível, e quando faltar meia hora, 40 minutos, você vai ir para as 2 matérias que você geralmente é pior, que geralmente é matemática e física, e tenta fazer uma de cada. Vai faltar tempo, você vai ter que chutar uma hora, e você tem que chutar tudo uma letra só. A letra que você menos fez. Fazendo isso, você tem grandes chances reais de passar. Reais. Não é fácil ter que chutar, às vezes, 10 questões, mas às vezes você não vai ter tempo de fazer 10 questões. E é importante que você entenda que você tem que chutar. E outra coisa, aviso a vocês. Não chuta aleatoriamente, chuta uma letra só. Isso é muito doloroso, mas é necessário. Então você tem que fazer contar, chegar no final da prova, contar quantas questões você fez de cada, quanto você marcou a letra A, quanto você marcou a letra B, quanto você marcou a letra C, D, E. Acho que a AFA até é D, não lembro se é D até E, mas enfim. Cada uma delas, e aí vocês simplesmente façam isso. É difícil, tá, gente? Porque às vezes você tem que chutar 10 questões uma letra só. E tem que ter coragem, ok? Então, assim, é um conselho que eu te dou, mas é importante que você entenda que isso vai ter que acontecer uma hora da vida. E não é vergonha chutar uma prova não, tá, gente? Já vi muitos alunos na AFA, inclusive, fazendo isso. E muito mesmo. E eu sou... detalhe, eu não sou igual a alguns... Como fazer sem ser demitido? Eu não faço isso de forma única não, tá, gente? Eu recomendo meus alunos presencial, eles fazem isso também, tanto que eu provo aluno todo ano, esse é meu segredo para provar da AFA. Eu ensino o cara a fazer uma boa prova, mas eu ensino que ele vai ter que chegar uma hora que ele vai ter que chutar, ele vai ter que ter coragem de fazer isso. E não é fácil. Eu não teria coragem de fazer o que eu mando vocês fazerem. Mas é porque eu sou muito vaidoso e muito arrogante para isso. Não seja essa pessoa, não seja como eu, sejam melhores do que eu. Chutem se tiver que chutar. Entendi. Qual que é o mínimo de questões para classificar na AFA? Isso varia de ano a ano e de carreira a carreira. Se eu não me engano, a aviador, eu acho que... Eu não lembro se agora que tem a maior média ou a menor média. Eu sempre confundo. Mas assim, o que eu aconselho que vocês façam? Não dá pra gente saber qual a média ideal, mas dá pra gente deduzir um pouquinho. Você fazendo, sei lá, 8 questões em 2 matérias e fazendo 11, 12 nas outras 2 matérias e uma boa redação, o que é uma boa redação? 7, 8, você provavelmente vai se classificar. Esse é o via de regra. Só que parece muito pouco você fazer 7, 8, porque assim, geralmente você faz 7, 8, anula mais uma, 2, tu vai para 9, 10. Por exemplo, se você chutasse 10 questões, uma letra só, você pegaria 2 a 3 acertos. Então, ou seja, essa estratégia é bem interessante por causa disso. Mas assim, é arriscada. Tem que ser o tiro final, não pode ser o tiro inicial. Mas geralmente o cara que faz, sei lá, 10, 11, 12 numa matéria, 10, 11, 12 na outra matéria, 12, vou botar 12, 12, 12. Então, geralmente, se você 12 numa matéria, 12 em português, 12 em inglês, ou 12 em matemática e física é difícil, e acertar 9 em português e física e matemática, ou seja, basicamente 2 matérias tirando 9 e 10 e 2 matérias tirando 11 e 12, e uma boa redação tirando 7 e 8. Você está dentro, beleza? As saídas
saídas da prova da AFA são rápidas? Como é que são? As saídas, quando eu falo, é a resolução, né? Porque eu não sei se a pessoa entende esses termos técnicos que a gente usa aqui. São termos que eu criei para justificar isso, entendeu? É um inferno. As saídas são um inferno. É um portal do inferno as saídas. Porque nada é fácil, nada é intuitivo, nada é trivial, tudo é difícil. Beleza? Então, por isso que torna a prova da AFA bem difícil, porque elas têm um grau de complexidade que obriga você a ter uma visão, uma percepção muito alta. E isso não dá para você ensinar. Porque, olha só, vamos lá. Até dá que eu ensino, mas assim, não é tão fácil você ensinar. Porque uma coisa é você ensinar conteúdo, matéria. Quando você ensina matéria, alguma coisa desse tipo, é basicamente da seguinte forma: você tem uma teoria, o cara aprende teoria, o cara resolve questões clássicas e absorve. A visão é uma outra pegada, porque a visão você só aprende vendo alguém fazer. Tanto que, por exemplo, no meu curso inicial e no curso online, eu tenho módulos de aperfeiçoamento. O que são isso? São questões que eu trago toda semana para poder o cara poder aprender a enxergar soluções. Mas como que você aprende a ver? A base você aprende fazendo questão. Você faz questão, a base vem. E as questões que têm um grau de complexidade, têm um grau de visão, você precisa olhar e enxergar as questões. E aí, quando você vê as questões, elas ficam mais tranquilas de você enxergar. E como que faz para você poder adquirir essa visão? Não tem jeito, você precisa ver ou fazer questão difícil. Fazer é muito mais difícil, então você tem que ver alguém, algum professor, algum amigo seu, alguém, a internet, alguém fazer questão difícil. Porque se você não ver questão difícil sendo resolvida, você não vai adquirir a visão para resolver questões difíceis. E é isso que a AFA cobra de vocês, essas visões para fazer questão difícil. Porque eu lembro que você falou no vídeo de estratégias e AFA, que o problema das questões de visão são que elas não são fáceis de encontrar. É até difícil você encontrar questões de visão. Porque você falou, às vezes precisa procurar num livro, sei lá, estrangeiro, ou às vezes tem até questão que é tirada de livro de engenharia, ou coisas do tipo. E como que você vai saber onde procurar, o que procurar? Então é até complicado. Vamos usar os livros básicos de física, que são os livros que vocês têm acesso. Por exemplo, física clássica tem um módulo de aprofundamento. Deixa eu pegar aqui atrás. Acabando com o cenário. Aqui, ó. Acabando com o cenário. Isso que dá, né? Aqui, ó. Aqui eu tô pegando direto estática. Aqui tem um módulo de aprofundamento. Esse módulo de aprofundamento, ele tem questões difíceis. E geralmente algumas são resolvidas, outras não, tá, gente? Você não se acostuma com isso, não. Então, são as questões boas, difíceis. Já no tópicos da física, cadê o tópicos da física? Aqui o tópicos da física. Tópicos da física tem umas coisas que são interessantes, por exemplo, que vão ajudar você a adquirir essas visões. Que são as questões, cadê? Eu peguei o capítulo de capacitor, mas já dá para você ter uma ideia de como funciona. Que são as questões de nível 3, que são as questões que trabalham a visão, e as questões para saber um pouco mais. Essas são questões, por exemplo, que elas trabalham um pouco da tua visão, elas ensinam você a raciocinar, a ter visão. Além de outros livros que não são tão acessíveis assim, né? Tipo livros estrangeiros, alguns livros de engenharia que eu uso para montar alguns materiais meus. Inclusive tem questões que eu já tirei, que já caíram no concurso, que foram copiadas, não sei se copiadas do livro ou se foi apenas uma coincidência, mas eu sempre acho esquisito quando isso acontece, beleza? Ficou preso aqui o fio do microfone, soltou o fio do microfone, e aí beleza. Então olha só, tem esses livros. E além disso, você tem que buscar algumas outras coisas para você poder resolver, sei lá, provas de concurso mais difíceis, por exemplo, provas do ITA, do IME, algumas provas de Olimpíada. Existem outros materiais que a gente pode arrumar questão difícil? Não existe. Existe, por exemplo, concurso, sei lá, algumas provas de Olimpíada, alguns livros específicos voltados para concurso militar, algumas apostilas de curso grande, tem questões muito boas, que são questões bem selecionadas. Veja bem, não são questões muitas vezes não são questões que têm um grau de progressividade não, tá? Às vezes são questões só difíceis, mas são uma boa referência. Alguns professores vendem apostilas com questões difíceis, e aí basicamente é isso. Todos os fatores para vocês faz vocês absorverem questões difíceis. E qual é o nível de complexidade da prova da AFA? Eu acho que já foi respondido, não? Acaba que a gente falou, mas é que não ficou tão alto. É bem alto. Beleza? Alto. Muito
Muito alto, tá? É uma prova difícil, pesada, que tem questões inteligentes, tem que enxergar, tem uma visãozinha boa e é alto. Também tinha uma pergunta, mas que acabou sendo respondida, que era sobre o tipo de questão. Então, a AFA é tipo de questão de visão, você precisa ver a pessoa fazendo, mas só para explica rapidinho, só para quem não está entendendo, quais são os 3 tipos de questão que existem, só para as pessoas entenderem melhor. Eu classifico as questões de três modos de enxergar. As questões imediatas, questões rápidas, que você bate o olho e sabe se resolver. As questões trabalhosas, que são aquelas questões que você tem que ter trabalho para resolver. E as questões de visão, que você tem que ter uma sacação, uma ideia para poder enxergar aquela solução. A AFA, ela oscila entre questões trabalhosas e questões de visão. Aviso para vocês, nem toda questão de visão ela é trabalhosa. Tem questão que é de visão, mas é rápida. Basta você ter uma visão que você resolve a questão. Ok? Isso é bem importante. Basta ter uma visão que você resolve a questão. Tranquilo? Agora, tem questões, por exemplo, que tem que ter visão e são trabalhosas. A AFA gosta muito de questões trabalhosas e questões de visões. Lembra que de visão pode ser o quê? Pode ser uma visão que dê trabalho, uma visão rápida. Mas a AFA gosta de questões de visão e algumas questões trabalhosas. Entendi. E tem alguma estratégia, a gente está falando muito das estratégias durante a prova, né? No dia da prova. Você abriu a prova, você vai fazer assim. Só que tem alguma estratégia específica antes da prova que você possa usar? Tem! E semana que vem vamos falar mais sobre ela, tá, gente? É vocês estudarem na semana anterior, ou talvez 2 semanas anteriores à prova, a semana da prova e a semana anterior, você aproveitar e fazer um review de toda a matéria. Olha, tem um bonito inglês, né? Revisão. É porque ele fala muito inglês, eu sou analfabeto. Entendeu? Inglês e português. E aí, mentira. Tá, mais ou menos. Então, olha só, você faz uma revisão dos temas que mais caem. Por que isso é importante? Você tem que chegar na prova, lembra que eu falei pra você tem que olhar para a prova e escolher por onde começar? Então, se você tiver na tua mente os temas que mais caem de forma fresca na sua mente, chegar na prova e com essas matérias bem fluidas, vai te ajudar bastante nesse processo. Então, acho que é isso. As perguntas que eu tinha eram essas. Eu acho que se vocês tiverem mais dúvida, quem estiver assistindo esse vídeo, pode deixar aqui no comentário. Pode deixar no comentário. Que a gente vai responder todo mundo, a gente sempre responde, pode mandar no direct. O nosso Instagram, fala aí qual que é o nosso Instagram. @Física da Farda. Professor, não era MD aqui de Física? Era, só que a gente resolveu mudar para uma questão estratégica, tá, gente? Mas assim, é a mesma coisa, tá, gente? Não mudou nada, só mudou o nome só. Então, @Física da Farda, tá, gente? E a gente também vai deixar aqui na descrição o link pro Telegram, que a gente tem um grupo lá de Telegram, muito bonitinho pra vocês. Né? Muita gente bonita lá. Muita gente legal também. Então, semana que vem, vou fazer um vídeo sobre o top 10 da AFA, ok? Eu quero que seja no mesmo dia, pode ser que sim, pode ser que não, no mesmo dia da semana. Mas vai ter um vídeo de top 10, que a gente vai falar sobre os top 10, os principais temas que caem na AFA e como que usar isso aí para te beneficiar durante a prova, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Beijos e até a próxima.